Bem, moçada do extensivo, vamos resolver alguns exercícios do módulo 7, exercício da apostila de vocês. Caderno 1, módulo 7, página 79, ok? Vamos pegar o nosso primeiro exercício, veja como é bem simples. O primeiro exercício, que vocês devem ter aí em mãos, ele diz o seguinte: em uma atividade experimental, o estudante dispõe de um voltímetro e um amperímetro. Uma lâmpada de potência desconhecida é ligada a uma fonte de tensão. Fonte de tensão é gerador, ok? Estabelecendo-se um circuito acrescido de tais medidores. A alternativa correta que mostra a conexão desse circuito que permite achar o valor da potência dessa lâmpada. Então, basicamente, o que o problema tem, o que ele nos pede é exatamente o seguinte. Ele tem aqui, a princípio, isso aqui é um gerador, ó. Tá? Quando eu tenho assim, vocês podem dizer, bom, mas são vários tracinhos, peixe e tal. O gerador não é um traço grande e um traço pequeno. Isso significa que são geradores ligados em série, de tal maneira que formam um único gerador. De qualquer maneira, continua valendo, aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Perfeito? Ok, essa aqui é a nossa lâmpada. Quando ele pede qual é o valor da potência na lâmpada, potência é algo que nós vamos estudar ainda, mas fique sabendo que, para se determinar a potência de um determinado equipamento, eu preciso da corrente que passa no equipamento e da tensão no equipamento. Então, para eu calcular a potência na lâmpada, eu preciso da corrente na lâmpada e a tensão na lâmpada. Muito bem, a corrente na lâmpada é esta corrente aqui. Veja, essa corrente, ela sai aqui do polo positivo do nosso gerador, sempre trabalhando com o sentido convencional, ok? Essa corrente elétrica, ela faz exatamente esta trajetória, exatamente este caminho aqui. Passa por dentro da lâmpada, aqui, passa aqui por dentro da lâmpada e volta aqui ao gerador. Perfeito? Então esse aqui é o caminho seguido pela nossa corrente elétrica. Muito bem. Bom, primeira coisa, para eu medir o valor da corrente na lâmpada, o que tem que acontecer? Eu tenho que ligar um amperímetro, perfeito? E o amperímetro eu já sei, eu tenho que ligar o amperímetro de que maneira? O amperímetro tenho que ligar de modo que a corrente toda passe por dentro do meu amperímetro. Então ele deve ser ligado em série. Como eu quero saber a corrente na lâmpada, eu devo ligá-lo em série com a lâmpada. Então, ligar em série com a lâmpada pode ser aqui, aqui ou aqui. À vontade. Aí, gosto de cada um. Então, uma maneira que eu posso ligar, até para ficar melhor, eu vou ligar ele aqui, ó. Vou ligar o nosso amperímetro aqui. Poderia ter ligado aqui ou aqui, a corrente é a mesma, tá? Então, eu vou ligar o meu amperímetro aqui, ó. Então ele deverá estar ligado em algumas dessas posições. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Aonde passa esta corrente. Perfeito? E para eu ler a tensão na lâmpada, eu tenho que ligar um voltímetro. Para eu ligar o voltímetro tem que estar ligado como, gente? Em paralelo com a lâmpada. Em paralelo com a lâmpada seria alguma coisa assim. Eu posso ligá-lo aqui ou aqui, tanto faz, porque o amperímetro não atrapalha, o amperímetro como se fosse um fio, tá certo? Posso ligar aqui e ligarei o meu voltímetro aqui, ó. Veja que ele está em paralelo com a lâmpada, ó. Tá? Olha só, este aqui é o meu voltímetro. Então, com isso, ele vai medir esta tensão aqui e esta tensão é a tensão na lâmpada, uma vez que não há tensão no amperímetro. E o amperímetro vai medir o valor da corrente. Então esse aqui tem que ser, ou alguma coisa desse tipo, deve ser a disposição, a alternativa que eu devo escolher. Então aí na minha apostila, a única alternativa possível é a alternativa A. Resposta, alternativa A. Perfeito, gente? Ok? Então tá, então essa aí é uma questãozinha, a primeira questão do nosso caderno, tá certo? A segunda questão
é uma questão Enem, que ele diz exatamente o seguinte: um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira, uma torneira elétrica e uma lâmpada, conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a intensidade da corrente total e a intensidade da corrente na lâmpada. Muito bem. Então, ele pede para que eu ligue os equipamentos de maneira a medir a corrente elétrica total. O que seria corrente total? Aquela corrente está entrando aqui no fio e está saindo aqui, ó. Tá? Um fio fase, um fio neutro. Fio fase é um fio energizado e um fio neutro é um fio não energizado, tá? De qualquer maneira, a corrente vai entrar por um e vai sair pelo outro, sem problema nenhum. Perfeito? Muito bem. Dá para se perceber, gente, que a geladeira, a torneira e a lâmpada estão ligados em paralelo. Então a corrente elétrica que vier aqui, quando ela vier aqui, ela se divide. Parte vem para cá, parte segue, parte desce, parte segue, parte desce, parte segue. Então, a corrente total é esta corrente que está vindo aqui, ó. Esta aqui é a corrente total, ó. É a corrente que está entrando, na verdade, no meu circuito, que é exatamente a corrente que vai sair aqui no meu circuito. Tá? Deixa me tirar esse neutro daqui. Tá? Não precisa, mas vou escrever aqui embaixo. Neutro. Ok? Muito bem. E esta corrente é a corrente que está saindo aqui, ó. Então, para eu medir essa corrente, gente, ó, eu teria que ligar o meu amperímetro ou aqui, qualquer um dos dois lugares. Essa corrente, quando ela chegar aqui, uma parte dela vai descer, passando pela geladeira, a outra parte vai seguir. Esta parte que segue aqui, ó, vai se dividir quando chegar aqui, de maneira que uma parte vai descer e a outra vai seguir, ó. Esta que segue não tem outro caminho a não ser fazer isto aqui. Então, este é o caminho da corrente elétrica. Observe que esta corrente aqui, ela vai passar pela torneira, fazendo a torneira funcionar, desce e junta-se com aquela outra corrente que está vindo lá, ó. Tá? Essa corrente aqui, que passa pela geladeira, desce e junta-se com esta que está vindo aqui, ó. Perfeito? Então eu posso chamar de I, a corrente que vai na geladeira eu vou chamar de IG, a corrente aqui eu vou chamar de I1, a corrente que passa na torneira IT, e aqui seria o I da lâmpada IE. Tá? Aqui a corrente na geladeira eu vou chamar de IG. Tá ok? Muito bem. Então agora vamos ligar os equipamentos. O que ele está pedindo para nós? Ele está pedindo aqui: o eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira. Se ele quer medir a tensão na geladeira, eu tenho que ligar o meu voltímetro em paralelo com a geladeira. Então, desde que ele esteja em paralelo com a geladeira, tá bom. Observe que a torneira está em paralelo com a geladeira, a lâmpada também está em paralelo com a geladeira. Então, como a geladeira está ligada nesses dois pontos, eu posso ligar o meu voltímetro aqui, ó. Peixe, só pode ser aí? Não, não é que só pode ser aqui. Aqui é uma possibilidade, ó. Veja que o teu voltímetro está em paralelo com todo mundo. Poderia colocar o voltímetro aqui no meio? Pode. Poderia colocar o voltímetro aqui no meio? Pode também. Tá? Poderia ligar o voltímetro só aqui na geladeira, só que pode também. Não tem problema nenhum, que vai estar em paralelo. Perfeito? Medindo a corrente total que ele está pedindo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nosso amperímetro aqui, ó. Olha lá. Aqui é uma posição para se colocar o amperímetro, ó. Veja, tá? Então, olha lá, estou medindo a corrente total. Então, ele está pedindo para que a gente meça, como é que é? Medir a tensão elétrica na geladeira, a intensidade da corrente total e a intensidade da corrente na lâmpada. Bom, como ele quer a corrente na lâmpada, eu posso ligar o meu amperímetro aqui, qualquer lugar aqui, por exemplo, aqui, ó. Veja, aqui, então, eu tenho um amperímetro ligado. Aqui que vai medir a corrente total.
e tem um amperímetro ligado na lâmpada que vai medir a corrente na lâmpada. Quer dizer, amperímetro eu tenho que ligar de maneira que a corrente passa todo dentro dele. Ou seja, ligar em série com o equipamento. O voltímetro tem que estar obrigatoriamente em paralelo. Tá certo, gente? Tá? Então, essas aí são as duas primeiras questõezinhas do seu caderno. Maravilha? Vamos agora partir para a questãozinha número 3. Vamos resolver 3 questões. Tá bem? Então vamos lá?